Fala galera, hoje é dia de Estação das Brumas. Estação das Brumas é o quarto arco nas histórias de Sandman, escrita pelo Neil Gaiman e desenhada por Caleb Jones, Matt Wagner e Mike Dringenberg no ano de 1991. Vai da edição número 21 até a número 28. Estação das Brumas é talvez o arco mais importante e mais famoso de toda a saga, e inclusive é considerado por muitos o melhor arco de Sandman, trazendo o sonho de volta a ser o centro do enredo, mas talvez seja o preferido por trazer também um dos personagens mais queridos da saga, Lucifer Morningstar. Brumas é uma outra denominação para névoa ou nevoeiro, algo que dificulta o entendimento claro de alguma coisa, algo que atrapalha a sua visão. E isso pode se entender pelas cinzas do inferno, ou até mesmo uma metáfora para dificuldade de ver, de entender, ou até mesmo de escolher algo. Eu já fiz vídeo apresentando Sandman, listando os perpétuos e contando a história completa dos 3 primeiros arcos, então é recomendado que você assista esses vídeos antes de ver esse daqui. O link para eles vai estar aqui na descrição. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa apresentando o Perpétuo Destino andando pelo seu reino, com um labirinto sem fim, onde você precisa fazer escolhas e traçar o seu próprio caminho dentro daquele jardim. Até que o Perpétuo encontra as Moiras, tecendo a linha do destino, dando um aviso a ele sobre um acontecimento que viria a ocorrer. Um rei vai renunciar ao seu reino, então vida e morte iriam colidir. Isso faz com que o destino volte ao salão principal e convoque todos os seus irmãos a uma grande reunião familiar. Morte, sonho, desejo, desespero e delírio vão ao seu chamado. O único que não é convocado é Destruição, o filho pródigo, o perpétuo que renunciou à sua função. Durante essa reunião, a gente vê um pouco melhor como é a interação entre os perpétuos. Descobrimos que Delírio um dia já foi Deleite, mas que ela não gosta de falar sobre isso. Destino age realmente como um irmão mais velho e revela que convocou essa reunião porque viu em seu livro do destino que esse encontro era necessário acontecer. O sonho acaba se incomodando um pouco com isso, já que se essa reunião não tem um motivo, ele teria mais o que fazer. Mas a morte pede para que ele fique mais um pouco com os seus irmãos, então ele aceita. Mas Desejo gosta de perturbar o sonho e cutuca ele quando puxa o assunto para falar sobre os relacionamentos de Morpheus. Todos acabando em tragédias, principalmente o seu relacionamento com uma mortal, a Rainha Nada. A história da Nada foi mostrada melhor no arco Casa de Bonecas, onde explica que, pela rejeição a ele, o sonho condenou a Nada ao inferno. Desejo diz que, por ferir o mísero orgulho dele, o sonho acabou torturando a coitada por 10.000 anos. O sonho se irrita e deixa o salão principal. A morte vai atrás dele e, como uma boa irmã mais velha, dá conselhos ao sonho. Mas de certa forma conselhos duros, com críticas, realmente fazendo ele ver que o castigo e a dor que ele causou a Nada foi de fato exagerado e sem motivo. Afinal, ela foi condenada ao inferno por ter dado um fora nele. E de forma sincera, a morte faz o sonho perceber que realmente errou. Ironicamente, mostrando como a morte é a mais humana dos perpétuos. Desse jeito, o Morpheus decide então reparar o seu erro de 10.000 anos atrás e libertar a Nada do inferno. Mas para isso, ele teria que ir até lá e se encontrar com alguém que não gosta muito dele, Lucifer Morningstar, ou Lúcifer Estrela da Manhã. O regente do inferno teve um pequeno confronto com o sonho, como foi mostrado no primeiro arco da saga. Então o seu reencontro pode não ser dos melhores. Assim, o sonho se vai e desse jeito o destino foi feito.
Por causa disso, o sonho volta ao seu reino, o sonhar, e começa os preparativos para ir ao inferno e enfrentar Lúcifer. No sonhar, tudo foi restaurado, e enquanto Lucian, o responsável pela biblioteca dos livros nunca escritos, conversa com o corvo Matthew, eles recebem um comunicado para se reunir com o seu mestre. O Morpheus convoca todos os habitantes do seu reino e anuncia a sua ida ao inferno. Num tom bem dramático de despedida, ele diz que pode ser que nunca mais volte. É revelado que ele pode até ser destruído, então a essência do sonho iria surgir em outro ser para seguir o seu trabalho. O sonho é eterno, mas a representação física dele pode ser destruída. Morpheus é honrado e manda Caim até o inferno avisar Lúcifer que ele está indo ao seu reino. Caim tem a proteção de Deus, ou seja, não pode ser morto. Uma jogada inteligente, já que qualquer outro mensageiro teria sido destruído pelos demônios do inferno. Mas mesmo assim, Lúcifer ataca Caim com um certo terror psicológico, o que faz com que ele volte completamente assustado ao sonhar. Lúcifer foi humilhado por Morpheus na frente de todo o seu reino, e ele não pretendia esquecer isso tão facilmente. O sonho se despede dos que considera mais importantes, parte para ver o bebê de Lita Hall, a criança que nasceu no sonhar em casa de bonecas, e que, por direito, pertenceria ao sonho. A Lita odeia o Morpheus por ter matado seu marido, mas mesmo assim ele tá ali só para ver a criança, ainda sem nome. Então o Morpheus diz que ele se chama Daniel. Dali ele parte para encontrar o Rob, quem ele considera realmente como amigo, a pessoa que ele encontra a cada 100 anos, como mostrado no arco anterior, e também se despede dele. O sonho está muito preocupado com a sua ida ao inferno e com o que Lúcifer pode fazer a ele. Então ele e o Rob brindam aos amigos ausentes, aos amores perdidos, aos velhos deuses e à estação das brumas. E que cada um sempre dê ao demônio o que lhe é merecido. Agora pronto, equipado e preparado, o sonho parte ao reino de Lúcifer. Assim que chega, o sonho atravessa os portões do inferno e parte para buscar a nada. Mas, de alguma forma, até mesmo assustadora, não encontra ninguém em nenhuma parte do inferno. Sem demônios, sem almas torturadas, sem nada. Sem entender o que está acontecendo, o sonho chama por Lúcifer, que aparece em sua frente. O sonho se prepara para um confronto direto e, para o seu maior espanto, Lúcifer diz que não está ali para uma briga ou para um confronto. Ele não precisa ter medo e explica o que aconteceu. Lúcifer se demitiu. Ele renunciou, abandonou as suas responsabilidades e não quer mais ser o comandante do inferno. Mandou todos os demônios embora, libertou todas as almas torturadas, se livrou de todos para fechar os portões do inferno e se retirar. Ele tem mais algumas tarefas a cumprir antes de ir embora. Então, o sonho o acompanha. Ele solta mais uma alma se torturando, e é aonde a gente percebe que são as pessoas que condenam as suas próprias almas. As pessoas são os que clamam pela tortura, que criam o seu próprio inferno. Por isso, Lúcifer cansou de ser o regente desse lugar. Ele era o mais belo e o mais sábio dos anjos, o anjo Samael, que questionou o livre-arbítrio imposto pelo seu pai e se rebelou contra ele. Samael foi o primeiro dos caídos, o filho da luz, Lúcifer. Foi jogado até as profundezas, aonde não tinha maneira de voltar ao paraíso, e por isso se tornou o Senhor do Inferno. Mas será que isso não era algo já destinado a ele? Será que a rebelião e a queda de Lúcifer já não era algo planejado, sendo apenas mais uma parte do plano divino? Será que o destino já não tinha sido escrito até mesmo para ele, e ele foi só mais uma peça nesse grande tabuleiro? Por isso ele cansou e decidiu ter o seu livre-arbítrio e abandonar o seu posto. Outro motivo para isso são os mortais. Lúcifer está ali só para castigar os que devem ser castigados. Ele não é o culpado pelos defeitos dos humanos. Os mortais usam o seu nome o dia inteiro, dizendo que o demônio os forçou a fazer algo. Isso é mentira.
Lúcifer nunca forçou ninguém a nada. Cada um vive a sua própria vida medíocre. Ele não passa o dia no ombro das pessoas dizendo o que fazer ou não. Ele não é nenhum comprador de alma também para ficar fazendo pactos por aí. A única função dele é comandar para que os que devem ser castigados tenham o que merecem. Os humanos têm as suas ações e atitudes por conta própria. Eles pertencem a si mesmos, mas se odeiam por ter que enfrentar isso e admitir que suas falhas vêm deles mesmos. Por isso, os humanos se autotorturam, porque acreditam que estejam sendo castigados porque foram forçados a fazer algo de errado. Por isso, Lúcifer cansou e agora está trancando todas as portas e portões do inferno. E ao fechar a última delas, o único demônio que parte com Lúcifer é a sua fiel companheira Mazikeen. E antes de ir, Lúcifer pede ao sonho para que ele corte as suas asas como prova de que ele fala realmente sério. Pronto para ir e para ter um descanso, talvez abrir um piano bar no mundo dos humanos, Lúcifer entrega a chave do inferno ao sonho. Como punição pela humilhação que o Morpheus causou ao Lúcifer, ele entrega essa chave que talvez não o destrua, mas duvida que torne a sua vida mais fácil. E essa é a sua vingança contra o sonho. O Morpheus volta ao sonhar mais cedo do que todos esperavam e sem reação se tranca em seus aposentos. Ao saber da desocupação do inferno, várias entidades e deuses se interessam na posse desse local. Então muitos seres partem ao sonhar atrás da posse da chave. Os deuses nórdicos Odin, Thor e Loki partem para lá. Aqui são os deuses mitológicos mesmo, não confundam com os personagens da Marvel que não tem nada a ver. Anubis, Bast e Bes da mitologia egípcia e Susanoo Mikoto da mitologia japonesa também aparecem. Um enviado do Lorde da Ordem surge no formato de uma caixa de papelão. Assim como um enviado do Lorde do Caos aparece no formato de uma criança com um balão. O demônio Azazel levando Merkin, a criadora de aranhas, e Choronzon, o demônio que tinha roubado o elmo do sonho, também aparecem atrás da chave da sua antiga terra. 2 anjos são enviados para observar toda essa reunião, Remiel e Duma, que inclusive é o deus do silêncio e surge sem dizer uma palavra. E por fim, o elfo Cluracan e sua irmã Nuala, enviados da rainha Titânia. Todos são bem-vindos no sonhar, e Morpheus prepara um banquete para eles, onde cada um tem uma motivação para estar ali e usar de alguma artimanha para conquistar a chave do inferno. Enquanto isso, a gente vê uma história com um jovem garoto chamado Charles Howland, que num colégio interno começa a ver alunos mortos, professores e diretores voltando à vida. Várias coisas estranhas acontecendo, tudo por causa do fechamento do inferno. Algumas almas não têm mais para onde ir e ficam vagando de volta no mundo dos vivos. A morte está com sérios problemas em conter toda essa confusão, e o pequeno Charles Howland é atormentado no colégio por valentões que voltam para lá, até que eles o torturam e ele acaba morrendo. O Charles fez um amigo ali, uma criança já morta que o ajuda, e quando a morte vem para buscá-lo, ele não quer ir sem seu amigo. Com toda essa confusão, a morte não tem tempo para ficar debatendo e deixa o garoto ali com a promessa de voltar outra hora. Desse jeito, o Charles e seu novo amigo Edwin ficam livres e decidem deixar seus corpos e aproveitar o tempo que ainda tem no mundo dos vivos. As almas estão no reino da morte, mas sem o inferno, alguns não têm para onde ir e é onde a bagunça acaba indo para o mundo dos mortais. De volta ao sonhar, durante o banquete, todos desejam falar com Morpheus e dar suas ofertas pela chave. Os elfos são os únicos que não querem que o inferno fique com alguém, já que eles tinham que pagar oferendas a Lúcifer a cada 7 anos, e eles não desejam mais ter esse incômodo, e como oferta eles dariam a jovem Nuala ao sonho. Os deuses nórdicos desejam ter um lugar para escapar de Asgard quando chegar o Ragnarok, e em troca, Odin daria um pequeno mundo que ele criou com alguns heróis, e inclusive com um
que tem a essência do Morpheus. A criança do caos quer o inferno para manter o caos e em troca não atormentaria o sonho. A caixa do Lorde da Ordem quer o inferno para manter a ordem e em troca ele daria as essências dos sonhos. O deus Nippon Suzano quer o inferno para aumentar a influência dos deuses japoneses em troca de qualquer preço. Assim como Anubis e os egípcios também querem aumentar sua influência em troca de informações sobre o irmão desaparecido do sonho. E o demônio Azazel quer a posse do inferno, que seria o seu território por direito, a sua antiga terra de volta. E em troca, ele daria ao demônio Choronzon para que o sonho se vingasse do que ele fez ao roubar o seu elmo. E além disso, ele daria outra recompensa. Uma jovem capturada no inferno antes que eles tivessem sido expulsos. A jovem Nada. Isso abala o sonho, que passa o resto da noite pensando e decidindo o que fazer com a chave. Ao amanhecer, sem decidir realmente, Morpheus recebe a visita dos 2 anjos enviados pelo Criador. E dizem que tem uma mensagem dele próprio. Essa mensagem é transmitida por Hemel. E diz que deve existir um inferno. Deve ter um lugar para os demônios, um lugar para os condenados. O inferno nada mais é que o reflexo do paraíso, o oposto do céu. Se existe recompensa, existe castigo. Se existe esperança, existe desespero. E se existe o paraíso, existe o inferno. Como que as almas dos santinhos iriam se sentir recompensadas se os pecadores não tivessem seu castigo no inferno? E é assim que as coisas devem ser. E já que o inferno é feito pelo Criador, a presença, a posse desse lugar deve voltar ao seu Criador. Então por isso os 2 anjos foram enviados ali. A chave deve ser entregue a eles. E eles serão os novos senhores do inferno, assim como Lúcifer já foi uma vez. Os anjos que mostravam formas angelicais e inclusive nunca tocavam o chão, agora ficam no mesmo nível dos outros, tocando o solo, como um dos caídos. Mostrando que talvez a queda de Lúcifer realmente tivesse sido algo planejado. Hemel fica desolado, inconformado com a decisão do seu criador, enquanto Duma continua em silêncio. E por perceber que realmente é a melhor opção e a mais sensata, Morpheus entrega a chave a ele. O sonho divulga sua decisão a todos os outros presentes ali, sendo que praticamente todos concordam que realmente devolver o inferno ao seu verdadeiro dono seria a opção mais correta. Mas Azazel não concorda e confronta Morpheus, dizendo que, por isso, ele vai destruir os seus 2 prisioneiros, Choronzon e Nada. Mas Morpheus ofereceu hospitalidade a eles quando chegaram. Isso quer dizer que ele não pode fazer mal ao Azazel ali. Mas Azazel renuncia à hospitalidade dele. Então o sonho entra no universo que é o Azazel e o confronta ali, salvando os 2 prisioneiros. E já que ele está no sonhar, tudo ali é moldado à sua vontade. E com isso aprisiona Azazel num pequeno vidro, deixado num baú, com outros pertences, inclusive com o crânio do Coríntio. Com isso, nenhum dos outros convidados tem coragem de se opor ao sonho. Todos se vão, ficando para trás somente os elfos e o Suzano, que ainda queriam conversar com o Morpheus. O Suzano na verdade tenta escapar sem ser visto, mas é interceptado pelo Morpheus, que percebe que aquele na realidade não é o verdadeiro Suzano, e sim o Loki, o trapaceiro que confundiu Odin e Thor para escapar da sua prisão em Asgard. Claro que o Morpheus percebe a mudança, mas ele não pode deixar o Suzano tomar seu lugar na prisão. Porém, o sonho tem poder para libertar o Suzano e deixar uma duplicata no seu lugar. Desse jeito, tanto ele quanto o Loki estariam livres. E desse jeito, o Loki, deus da trapaça, estaria em dívida com o Morpheus. O elfo Cluracan conversa com o Morpheus e diz que a decisão dele foi sábia e por isso a rainha Titânia tinha enviado um presente a ele, a sua irmã Nuala. E que a rainha não aceita devoluções, ou isso poderia causar um conflito. Desse jeito, o sonho é obrigado a ficar com a Nuala no reino do sonhar. Mas para que ela fique,
Ele a obriga a apagar esse glamour da sua beleza e andar com a sua real forma e aparência, mostrando como ela realmente é sem aquela magia. E por fim, Morpheus conversa com a Nada em sua forma de Kaiku, dizendo que ele se arrependeu do que fez a ela e que talvez tenha sido egoísta e provavelmente ele deve desculpas a ela. Ela se levanta e dá um tapa no rosto dele, dizendo que ele acha que deve desculpas. Depois dela ter ficado 10.000 anos sendo torturada no inferno, ele acha que foi egoísta? Ele tá muito enganado se acha que ela vai simplesmente perdoar e esquecer tudo que ele fez. O sonho se irrita, como aconteceu da primeira vez que foi rejeitado por ela, mas dessa vez ele se acalma. Ele consegue abandonar por completo seu ego e renuncia à sua fúria. Ele assume os seus erros, mesmo com humilhação. E isso é a certeza para perceber que o tempo que o sonho ficou em cativeiro realmente fez com que ele mudasse. Ele pensa numa forma de reparar o seu erro com a Nada, e a melhor forma é a reencarnação. A Nada acabaria reencarnando num bebê, mas ela esqueceria por completo o sonho e de toda a tortura que passou para começar uma nova vida. Então, o sonho diz que nunca vai se esquecer dela. Não só dela como pessoa, mas do ensinamento que seu erro de 10.000 anos com ela trouxe junto. Ele se lembrará. No fim, a gente vê os dois anjos, Hemiel e Duma, indo ao inferno e abrindo os portões. Aos poucos, os demônios e os condenados vão retornando e tudo vai voltando ao normal. Mas os dois anjos não querem castigar os condenados, mesmo que isso seja o que eles desejam buscar ali. Os anjos querem a redenção dos pecadores, pensando que isso seria algo bom, que seria algo melhor, mas na verdade isso é muito pior. Os torturados ali se castigam porque querem, porque acham que são culpados, influenciados pelo diabo. E com uma redenção, isso faria os humanos ter conhecimento que a responsabilidade dos erros é deles mesmos. Não existe um demônio falando o que você deve ou não fazer. Cada um é dono dos seus atos, e se redimir por suas falhas faria você perceber que o erro é unicamente seu. Desse jeito, o castigo seria muito pior que o sofrimento físico. Enquanto isso, numa praia da Austrália, a gente vê Lúcifer aproveitando a sua aposentadoria, descansando e olhando o pôr do sol feito pelo seu pai. E é desse jeito que termina a história. Estação das Brumas mantém e até eleva a qualidade das histórias de Sandman, tratando de responsabilidades, a responsabilidade de comandar o inferno, a responsabilidade de seguir o destino e as consequências dessas ações, assim como a consequência de um julgamento por orgulho que pode condenar uma inocente a 10.000 anos de tortura. Esse arco traz o inferno mais próximo aos humanos, uma visão particular desse mundo e do Senhor das Trevas. Lucifer Morningstar foi um personagem tão querido dos leitores que a partir daqui inclusive ganhou uma série solo. Uma minissérie chamada A Opção Estrela da Manhã e que depois levou a uma série recorrente, que inclusive é a inspiração para uma série de TV mostrando esse tempo que o Lucifer ficou pelo mundo dos mortais. A história do jovem Charles Howland também levou a outra publicação chamada The Boys Detective e a Cruzada das Crianças, mostrando basicamente a sequência da aparição desses garotos nesse arco. Estação das Brumas é um marco nas histórias de Sandman que expandiu mais ainda esse rico universo, inclusive trazendo também outras mitologias e crenças, como os deuses nórdicos e egípcios, fazendo várias referências e mostrando essas divindades de forma bem particular. Por exemplo, retratando Thor como um machão musculoso, ignorante e sexista, mas o seu martelo Mjolnir como sendo um pequeno martelinho de nada, comparando com alguns machões que querem aparecer só para compensar algumas outras coisas que eles têm em falta. O Lorde da Ordem ser uma caixa de papelão quadrada que serve para organizar coisas, e o Lorde do Caos ser uma criança pintada de palhaço com um balão na mão também fazem muito sentido.
E a falta dos deuses gregos leva a entender que eles não precisam daquilo. Para que eles iriam querer um outro imóvel de destaque, sendo que eles já são queridos pelos humanos, sempre sendo lembrados, diferentes de outras divindades que com o tempo foram sendo esquecidas. Outro ponto que é abordado aqui é como o livre-arbítrio também pode ser ambíguo, podendo nos dar a liberdade para algumas coisas, mas isso acaba trazendo complicações para outras. E será que realmente existe esse livre-arbítrio ou todas as nossas ações já estão escritas no livro do destino? Tem várias outras referências, várias outras interpretações dos textos, ações e diálogos. Então isso gera muita discussão e diferentes interpretações das coisas por cada um que lê essa história. Então deixa você nos comentários qual é a sua interpretação e o que você mais gosta dessa história. E como sempre, mesmo assistindo os vídeos aqui, é muito importante que você leia a HQ para entender bem o sentimento que ela quer te passar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon. Então sempre que você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá ou ser um padrinho do canal, o número da caixa postal e o link pro apoio vão estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.